Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal aí do Troca de Passe, falando muito sobre essa grande vitória do nosso Galão pra cima do Caracas. 3-1, segunda vitória no segundo jogo da nossa arena. O retorno à arena tem feito muita diferença pro nosso Galão. Então tem um corte bem legal pra gente acompanhar aí. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho pra você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo. E deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar pra muito mais atleticanos. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Troca de passes para falar sobre a vitória do Atlético Mineiro. Tô dando uma olhada aqui na classificação. Vamos, enquanto a gente mostra os melhores momentos da vitória pelo placar de 3-1. Tô dando uma olhada aqui na classificação. O Atlético foi a liderança do grupo com 8 pontos. Pode rodar os melhores momentos aí, ó. O Atlético tem 8 pontos, o Cienciano 7, Caracas 5 e Kiki 5. Restando um jogo para todo mundo. Na última rodada, o Atlético joga em casa contra o Cienciano. Então, com um empate, ele se garante na primeira colocação, né? Porque ele vai a 9 pontos. Não. O Caracas tem 5, não pode chegar mais. Ele chega a 8 no máximo, né? E não, ele... o Atlético precisa ganhar. O Cienciano acabou de jogar e ganhou de 4-0 do Iquique. A classificação aqui do GE não é porque tá estava com um jogo a menos. O Cienciano acabou agora Cienciano 4 e Iquique 0. Ah, tá certo, agora atualizou. Isso. O Cienciano foi para 9, né? O Cienciano foi para 9. É isso aí. O Atlético joga por vitória contra o Cienciano. Em casa, né? Em casa, o jogo do Atlético é em Belo Horizonte contra o Cienciano do Peru. Então, vencendo, ele avança na Libertadores, na Sul-Americana. Agora, hoje foi um time bastante preenchido, né, Alex? O time quase todo titular aí, com uma ou outra alteração. Mas bem recheado, né? Aquela questão de você jogar em casa e aproveitar para ganhar jogo, né? O Atlético deu uma caída assim de produção e você precisa estar jogando. Esse campo do Atlético tá rápido, cara, né? Dá para perceber que nem... É um novo sintético, né? Um novo tapetinho do Galo. Nossa, cara, ainda acho que o segundo jogo neles jogando aí, dá para perceber que tá bem rápido. Mas foi um time, teve um jogo, cara, assim, o Caracas veio também, atrapalhou bastante, sabe? Deu uma incomodada. Mas quando você vai, de toda maneira, você acaba ganhando jogos desse jeito, vai tudo ganhando um pouco mais de força para a sequência, né? Agora o gol contra do jogador do Caracas, né? O Edet. Até o gol contra, né? o gol contra estava um jogo muito parecido. O Atlético tinha finalizado 2 vezes, uma bola na trave de falta do Hulk. O zagueiro inteiro no lance, né? E ele parecia um atacante estranho, para cabecear pro gol, bastante estranho. Boa partida do Júnior Santos, né? Isso é importante. Isso aí deve ser um reforço de peso aí, né, pro Atlético. Isso, quanto mais ele tiver incorporado ali ao time, tendo mais tempo e num nível próximo do que ele teve nos melhores momentos do ano passado. Tá dando para perceber uma melhora física no Bernard. O Bernard melhorou muito. Nesse sentido, porque melhorou fisicamente, então vai ajudar. E aí o gol do Rony para fechar, né? Teve gol do Coelho, né? O segundo gol do Galo foi do Coelho. E para fechar, o Rony fez 3-1. O passe do Scarpa que entrou, não foi um dos que não começou. Deu a sua cambalhota tradicional e o Atlético consegue uma vitória super importante aí para se manter com chances e dependendo apenas de si próprio na última rodada. O Rony também não começou, entrou no lugar do Hulk. O elenco, o elenco do Atlético é bom, né? Muito bom. É que a posição e o rendimento ainda não condizem com o que o elenco do Galo pode oferecer, né? Mas vai ser um time... eu acho que ali na frente, com o trabalho do Cuca, tem tudo para crescer. Vai ser um time indigesto, né? Assim, nesse sentido. E assim, o Atlético já teve até momentos em que a gente olhava e dizia... Vamos tirar essa classificação porque tá errada, tá? Não vamos causar desinformação, porque o Cienciano venceu agora há pouco e ultrapassou o Atlético. É isso. O Atlético teve momentos em que ele... Até teve jogos que ele produziu muito e acabou não vencendo, mas de fato depois os jogos muito descontrolados, o Atlético teve uma queda de rendimento, sim, nos últimos jogos. Nessa temporada louca que é a brasileira, dá para colocar uma expectativa de um Atlético forte aí no restante da temporada. Sem dúvida. Deixa eu mostrar para vocês aqui a agenda. Você vai ver a classificação aqui no fundo, né? Rapidinho aqui pra gente, aí ó, atualizado. O Cienciano 9, agora tá corretinho para vocês. Atlético 8, Caracas 5 e Kiki 4. Resumindo, então, o Atlético precisa vencer em casa o Cienciano na última rodada
para avançar à próxima fase de maneira direta, né? Caso termine na segunda posição como está agora, faz aquele bendito playoff contra um clube que vem da Libertadores. Sim, tem que se render ao nosso Galão da Massa. Você viu um trecho troca de passe e a mídia se rendendo mais uma vez ao nosso Galão, que vai se encaixando, vai voltando ao seu melhor momento. O Cuca consegue dar confiança ao elenco, às peças, né, que não estavam jogando tão bem, e sim, tem que se render ao nosso Galão da Massa, e muitos méritos ao Cuca. Então vamos tocar um trecho aí também do Sport Center falando muito dessa vitória do nosso Galão. O Galo foi a Venezuela e caraca, venceu o Caracas por 3-1. A Nath Andrade tem as informações. Vamos lá. Na última partida, sem a presença da Massa, o Atlético ganhou do Caracas por 3-1 e se aproximou da classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Os donos da casa até tentaram usar as caixas de som do estádio para esquentar o clima aqui na Arena MRV. Mas na noite fria de BH, o futebol do time alvinegro foi quem falou mais alto. O jogo começou com o Galo tentando bastante. Saravia, Hulk, Bernard. Mas o goleiro Benítez, inspirado, evitava o gol. Até que após bola cruzada na área, o zagueiro Eder, do Caracas, cabeceou para o fundo das próprias redes e marcou o gol contra. O Galo seguiu chegando com perigo e parando nas mãos do goleiro adversário. O Atlético voltou com tudo no segundo tempo. Logo aos 2 minutos, Coelho marcou o segundo, após receber cruzamento de Júnior Santos. De pênalti, o Caracas diminuiu com De Santis. Mas o Galo respondeu com gol de Rony para fechar o placar e dar tranquilidade à massa atleticana. Mais uma vez, né? Muitos gols perdidos e gols assim cara a cara, né? Que não se deve perder, mas perdeu. Nós temos que melhorar a finalização. Trabalhar mais nesse aspecto, principalmente no nosso campo, que até nos adaptarmos melhor, a gente tem que trabalhar mais, né? Nas poucas oportunidades que a gente tem de trabalhar, porque muito jogo, em cima de jogo, a gente tem que trabalhar mais essa conclusão. Não é só a conclusão, o último passe, né, o cruzamento. Na verdade a gente estava focado no jogo de hoje, né? Tínhamos que jogar bem dentro de nossa casa, fazer o resultado. Graças a Deus conseguimos a vitória e agora vamos começar a pensar no clássico a partir de agora, recuperar bem ali para que a gente possa fazer um grande jogo, sabendo que é um jogo muito importante. Temos que entrar muito focado, muito forte para que a gente saia com os 3 pontos lá na casa deles. E a gente sabe que o clássico aqui, a rivalidade é grande. Eu não tive a oportunidade de jogar, mas já joguei vários clássicos em São Paulo e sei o quanto a gente tem que entrar ligado, o quanto a gente tem que entrar alerta para não ter surpresa. E o clássico se define em detalhe. Eu acredito que nossa equipe está ciente do que tem que fazer. Eu acredito que temos, acho que um dia para se preparar aí e é focar, porque a gente sabe que não podemos perder o clássico. Então vai ser um duelo de muita pegada. Então eu acredito que vai ser um grande jogo, vai ser um grande espetáculo. Agora, o Atlético só depende dele mesmo. Enfrenta o Cienciano em casa no dia 29 e uma vitória simples carimba o passaporte do Atlético para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Obrigado, Nath Andrade, pelas informações. Tá aí. Você viu? Eu falei, caraca. Desculpa a nossa falha, que no caso é só minha, né? Eu fui fazer a piada com caraca e dancei caraca aí. Mas é isso. Eu vi um bom pedaço do jogo. Tava tão vazio o estádio que eu imaginei que fosse na Venezuela. Mas é isso. A gente falou da quinta-feira da redenção, né? O time do Galo, então, assumindo a liderança no momento do grupo. É um dos favoritos, né? É um dos grandes elencos dessa Sul-Americana e conseguiu vencer e podia vencer por mais, né? Realmente finalização é um problema. Sim, o Atlético punido por uso de sinalizadores, né, na temporada passada, 2 jogos de suspensão, né? Caso de racismo pode, sinalizador não. Mas de qualquer forma foi um Atlético que precisava também dar uma resposta, né, dentro dessa competição. O Cuca falou das oportunidades perdidas, foram 23 finalizações do Atlético, 2
finalizações geraram os gols, né? Uma foi o gol contra, o cruzamento para a área ali, realmente a infelicidade do jogador do Caracas, mas a gente vê aqui desse lado, o cruzamento alcançando ali, né, o ataque do Atlético com o Rony, mas de qualquer forma foi um Atlético que conseguiu, mesmo com isso de o Cuca dizer, a gente precisa aproveitar melhor as finalizações, foi um time que conseguiu ter a tranquilidade de controlar o jogo. Não passou sustos, né, contra o Caracas. O Atlético tinha na rodada passada perdido a liderança e a gente falou de novo, né, mais um brasileiro que vai deixar escapar essa primeira posição e ter que disputar ali uma rodada antes das oitavas de final. O Atlético se recupera e vai certamente, né, terminar com a melhor campanha desse grupo. E tem uma questão também, Edu, que eu acho que é muito importante, dar um recado também para a própria competição, porque a gente tem visto os brasileiros um pouco abaixo, né? A gente já falou na abertura, os times engrenaram na quinta rodada, né? Os times brasileiros começando a ganhar, o Corinthians, como a gente viu, o Atlético, o Cruzeiro já eliminado, conseguiu vencer o seu jogo, mostra que podemos ter o Fluminense também, né? Conseguindo jogar melhor, mostra que podemos ter, realmente, a partir do mata-mata, jogos bem interessantes envolvendo os brasileiros. Vejo um brasileiro, pelo menos um na final. Podemos ter dois. Se todos levarem a sério, podemos ter aí um mata-mata dominado por brasileiros e o Atlético é um dos favoritos à conquista da Sul-Americana se levar essa competição a sério. O Cuca, pelas palavras, vai levar. Mas o Atlético, na prática, precisa mostrar isso. Acho que o jogo de hoje deu pelo menos uma resposta interessante para o torcedor, que não foi ao estádio, infelizmente. Atlético à espera de Dudu. Tem isso ainda, hein? Rapaziada, agora a gente vai acompanhar um trecho aí da entrevista coletiva do Cuca após essa vitória gigante do nosso Galão da Massa. Bora tocar aí. Boa noite, Cuca. Boa noite. Igor Assunção, da Rádio 98 FM. Vitória hoje mantendo a invencibilidade do Galo, jogando como mandante em 2025. São 14 jogos já como mandante sem derrota. Lembrando aquele período de 2012, 2013, chegou a ficar quase mais de 70 jogos sem perder. A ideia é essa, e como que você viu o jogo de hoje, essa vitória por 3-1, perdeu muito gol, hein, Cuca? Perdemos. O time perdeu muito gol. Boa noite. Mais uma vez, né? Muitos gols perdidos e gols assim, cara a cara, né? Que não se deve perder, mas perdeu. Nós temos que melhorar a finalização, trabalhar mais nesse aspecto, principalmente no nosso campo, que até nos adaptarmos melhor, a gente tem que trabalhar mais, né? Nas poucas oportunidades que a gente tem de trabalhar, porque muito jogo, em cima de jogo, a gente tem que trabalhar mais essa conclusão. Não é só a conclusão, o último passe, né? O cruzamento. Se você ainda usa esse aparelhinho aqui, ó, TV Box, cara, você tá muito atrasado, tá? Isso aqui é velho, trava, dá problema, para de funcionar depois de um tempo. Eu vou te mostrar algo que... Não é só a conclusão. O último passe, né, o cruzamento, entramos em 4 contra 2 e tomamos um pênalti no mesmo lance que era para matar o jogo, né? Então fica um jogo perigoso. O 2-1, ainda que não tenha sido pênalti, foi marcado e aí convertido 2-1 fica um jogo perigoso. É uma bola, muda tudo, né? Com domínio total que você teve do jogo. Então temos que trabalhar melhor esse fundamento, que é um dos principais do jogo, né? Que é a definição da jogada. O jogador tem que ser decisivo nessa hora. Cuca, boa noite. Cláudio Rezende, da Itatiaia. No domingo aqui você disse que tinha uma intenção anterior de preservar mais jogadores, mas aí veio a derrota para o Iquique, você precisava muito dessa vitória. Eu queria que você falasse dessa decisão. Você colocou vários titulares em campo, Hulk, a dupla de zaga, para começar o jogo. O seu adversário, o Cruzeiro, já estava eliminado, né, no jogo de domingo, ontem poupou todo mundo. Como que foi essa decisão desse jogo de hoje aqui, pensando, lógico, o clássico a gente sabe o peso que tem? Não, eu não expus ninguém. Eu estou vivo na competição, eu tenho que levar essa competição para tentar ser o primeiro. Se a gente vencer o próximo jogo em casa, a gente é o primeiro. Eu joguei com 4 titulares o primeiro tempo e depois fiz rodar mais 4 titulares no segundo tempo. Então ele jogando 45 minutos, o Lianco precisa de jogo, o Rubens
joga 3 jogos seguidos se precisar, então não teve desgaste. O adversário ontem jogou com 3 titulares do primeiro tempo, também provavelmente por essas situações, então fica mais ou menos igual, só que nós temos um dia a menos até o jogo, mas a gente conversa com a fisiologia, a gente conversa com o departamento físico, com os médicos, né? Um jogador, para ele recuperar totalmente um jogo de 45 minutos, um dia e meio, estourado 2 dias, ele está 100%. Então, eu acredito que a gente fez o certo na estratégia que a gente usou. Cuca, boa noite, desculpa pela voz, Giovana Oliveira da Rádio Transamérica, parabéns pela vitória. Obrigado. Queria que você falasse um pouco sobre hoje, sem a presença de público, né? No domingo, soubemos muito bem que a torcida ajudou e motivou muito que o time conquistasse aquela vitória diante do Fluminense, e hoje, sem a torcida aqui, domingo também não teremos a presença de atleticanos no estádio Mineirão. O que isso pode afetar ou não, né? O que você pensa sobre isso? É uma pena, né? Você ter um jogo com o portão fechado, né? Aquele tempo da Covid era assim, era muito, muito difícil, né? E agora é muito difícil se manter uma concentração, você ter um início de jogo motivado, né? Um estádio vazio assim, ele diferencia muito a partida. Hoje, se tem a torcida, com certeza a gente teria feito mais gols, mas tá bom. A vitória veio e o importante era isso, né? Nós ganharmos, não perder ninguém machucado, não ter desgaste físico para poder competir no domingo. Boa noite, Cuca. Vinícius Andrade, de O Tempo Esportes. Projetando já o clássico de domingo, o Cruzeiro vem vivendo uma boa fase, o Atlético se recuperando também no Campeonato Brasileiro, mas tem se falado um pouco assim sobre favoritismo para o lado do Cruzeiro. Você aponta dessa forma também ou para você é 50-50? Não sei, isso aí eu deixo para vocês, né? Vocês que são os experts, né, nesse tema, né? Vocês têm que avaliar esse aspecto vocês. Eu vou tentar fazer o melhor para preparar bem a equipe para o jogo, né? Nós já passamos por muitas provações esse ano e domingo é mais uma. É jogo duro, é clássico, o mando do adversário na casa deles, torcida única, e a gente tem que saber entender o jogo, mas dentro da nossa grandeza a gente vai com força também. Cuca, boa noite, parabéns pela vitória. Tiago, do canal Tiago de Araújo. Eu queria falar sobre a lateral esquerda. Caio Paulista vem sendo muito questionado, né, nessa tentativa de substituição ali na posição. Eu queria saber da sua perspectiva com relação a esse jogador, né, que também tem atributos ofensivos, ponta esquerda e ponta direita, se ele pode ser melhor utilizado por ali, e também da expectativa da volta do Arana. Obrigado. Sim, eu tenho trabalhado o Caio para que ele retome a confiança, para ele poder se soltar mais, e tenho tentado ele ali, já tentei e pus eles em outras posições, foi bem até no começo, né? E são alternativas que a gente pode fazer para frente. O Arana, a gente não tem ainda uma definição sobre ele voltar ou não. Olha só o que chegou aqui pra mim. É um novo colchão da Ema, o One Light. Com um preço que cabe no seu bolso, ele traz qualidade pro seu sono com a tecnologia Ema. São 2 camadas de espuma para trazer conforto. Sobre ele voltar ou não. Cuca, Thiago Maia, do Podfute, falando sobre o clássico de domingo, né? E sobre as características do Cruzeiro, do Leonardo Jardim, que é um jogo muito de transição, um jogo muito rápido, 2, 3 toques para tentar chegar à área do adversário. E é um estilo parecido também com o que você gosta, um jogo muito rápido, um jogo muito dinâmico. Talvez para esse jogo, uma ideia de ter mais a bola, pode ser uma forma de competir ou não competir dentro do que você pensa do outro lado. A gente tem que entender o jogo, né? O jogo, você vai ter o domínio numa parte, vai
o adversário vai ter o domínio em outra parte, você tem que saber passar um momento ruim no jogo, oferecer momento ruim ao adversário, ser uma equipe equilibrada, né? Geralmente a gente e fazer um jogo inteligente, né? Dentro das nossas características. Você falou bem, o Cruzeiro hoje tem uma equipe de força e velocidade, né? Que tem uma transição rápida, joga pressionando o adversário, tentando roubar a bola no campo de ataque, e agora a gente tem amanhã e sábado para analisar bem, treinar um pouco amanhã, um pouco no sábado, para fazer um bom jogo do domingo à noite. Boa noite, Cuca. Gabriel Pedroni, do canal Bica Galo. Hoje o Bernard começou jogando um pouco pela esquerda, depois ele flutuou para a direita, fez dupla com o Hulk, jogou mais centralizado também, pareceu estar bem à vontade na partida de hoje, talvez tenha feito até uma das suas melhores atuações com a camisa do Galo desde que ele retornou. Queria que você comentasse dessa crescente do Bernard e como ele pode estar aí na possibilidade, né, de ajudar no clássico contra o Cruzeiro domingo. A gente tem que ter paciência, né, com todos os jogadores, né? O jogador, ele vive um momento mais difícil e a gente tem que entender que a gente não pode queimar todo mundo, senão você tem que ter 58 jogadores, né? Então a gente tenta recuperar o jogador, esperar o momento certo, a gente vai sentindo o termômetro nos treinamentos, né? Porque são bons jogadores e importantes, né? Não é só o Bernard, tem outros também. E a gente está recuperando. Ele foi importante no jogo passado, entrou bem, nesse também. Ele jogou uma parte bem e vai se tornando um jogador importante para nós. E é muito bom a gente ter esses jogadores à disposição, né? A gente tem o Franco no DM, tem o Menino no DM, tem o Arana no DM, mas já teve mais jogadores no passado, então a gente deu uma aliviada bem boa e isso faz encorpar mais o elenco. Boa noite, Cuca. André Ribas, GE. Globo. Hoje o Coelho foi um dos principais jogadores e no domingo você não vai contar com ele. Você já definiu quem que pode ser o substituto dele no Clássico? Não defini ainda, porque a gente acabou o jogo agora. E nem falamos desse jogo, né? Então, só falando do Clássico de domingo. Parece que foi o jogo de domingo, ninguém falou nada desse jogo. Eu sei que, assim, a cabeça da gente também já está assim. Do jogador também deve estar assim, né? Porque é clássico, todo mundo gosta, mexe a cidade, mexe a imprensa, né? É gostoso, é legal. Mas eu não pensei ainda, né? Bom, a gente perdeu ele, é um jogador importante, e agora a gente tem um tempo para pensar até domingo às 8h30 e dar uma trabalhada antes. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês aí. Primeiro a gente trouxe troca de passe, depois o Sport Center e por último, fechando o vídeo aí, as palavras do Cuca falando na coletiva, que praticamente todo mundo perguntando para ele sobre o clássico, e sim, o nosso Galão da Massa vem pegando confiança nesses últimos jogos, venceu bem de virada o Fluminense, venceu muito bem o Caracas e sim vai embalado para enfrentar o Cruzeiro. Claro, torcida única para o lado deles, eles são o mandante, mas o nosso Galão da Massa vai com tudo, infelizmente sem contar com o Coelho, mas tem o elenco aí que está se recuperando, como o Bernard. O Cuca é o cara para poder trazer o jogador de volta, né? Você vê que a mídia em peso já criticando muito o Bernard. Então ele vai fazer um ano que já voltou pro Atlético e não tem apresentado um bom futebol, mas você vê que entrou bem contra o Fluminense, entrou bem hoje contra o Caracas, então o Cuca tem esse feeling, tem essa experiência de recuperar o jogador. Então sim, nosso Galão da Massa vai embalado para cima do Cruzeiro, jogo fora, né? Porque vai ser torcida única, mas a gente tem total condição, embalado para acabar com a alegria do cruzeirense e sim dar muita alegria à massa atleticana. Então, você acompanhou o vídeo até o final aí, eu quero que você compartilhe com a gente a sua opinião. Você concorda, discorda com tudo que foi falado aí no vídeo? Então deixa aí nos comentários a sua opinião.
Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada, um grande abraço.